Sejam bem-vindos a mais um Connection Delight, o podcast criado na Florida Connection, que hoje tem vida própria, que é uma história desses meus 26 anos de Orlando, para você conhecer a história de muitos imigrantes, muitos parceiros, amigos, pessoas que eu vim conhecendo ao longo desse tempo. E antes de eu apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, não se esqueça de uma coisa muito importante, que é se inscrever no nosso canal, apertar a campainha para você receber essa história que vai ser inspiradora e que a gente lança toda segunda-feira. Você vai amar. E estamos aqui com nada mais, nada menos do que Danilo Aquino. Você sabe que eu acho seu nome super chique? É bom que pelo menos não é tão comum, Não é né? nada comum, é muito chique. E eu conheço o Danilo de muito tempo, com uma história aí de várias atividades que a gente acabou se cruzando. E hoje é um destaque na área de commercial real estate, ou seja, negócios imobiliários na área de imóveis comerciais, principalmente. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado. É um prazer poder estar aqui com você hoje, participar do projeto, dividir um pouco de história, de conteúdo. É um prazer. É isso aí. E olha, que a gente começa com uma pergunta muito, muito, muito interessante. Eu conheço o Danilo, a esposa, o filho, e tenho um carinho muito especial por essa família, mas eu quero ouvir de você. De onde você vem, Danilo? Nossa, que história. Bom, sou paulista, na verdade sou paulistano, né? É. Nascido e criado em São Paulo, da Zona Sul. Minha família, sempre morei na mesma região de São Paulo Que ali. lugar da Zona Sul? Eu nasci no Campo Limpo. Bem Morei boa Zona parte Sul da minha mesmo. vida no Morumbi e até vim para os Estados Unidos e morava no Morumbi. Ali na região do estádio, morava bem pertinho, aquela loucura de jogo, não sei o que. Apesar de ser santista, morava lá do estádio de São Paulo. Mas essa foi a minha vida. Eu vivi lá até os 23 anos, quando nós viemos para cá, para Orlando. A gente vai chegar, acho que nesse ponto da conversa. Uhum. Mas foi lá que eu me graduei, foi lá que eu conheci minha Você fez esposa. graduação de quê? Sou formado em publicidade. Nossa, não sabia essa parte, tá vendo? É mais curioso ainda, porque até na minha formação é um pouco plural a minha carreira, porque antes da formação na publicidade eu me formei em técnico de nutrição. O projeto em si de vida era ser nutricionista esportivo. Olha só. Mas meu Que pai... nada, né? Pois é, tem uma influência do meu pai nisso. Meu pai era contador, praticou contabilidade até falecer. Eu nasci no escola de contabilidade. E eu praticava esporte e eu gostava muito dessa questão de saúde, cuidado. Então, para mim foi meio natural. Vou terminar a escola, vou fazer algo que eu gosto, que era a nutrição. Só que meu pai atendia as maiores agências de publicidade do Brasil com a contabilidade. Ele, muito inteligente, falou assim: Danilo, eu acho que você está indo pro lugar errado, isso não dá dinheiro, não. Olha, eu sei de onde vem o dinheiro desse país. Pois é, né? Conhece a fundo. Escuta o que o papai tá falando e vai fazer publicidade. Eu escutei o conselho dele, eu sou formado pela primeira turma de publicidade do Senac de São Paulo, ali no campus de Santo Amaro. E para mim foi... Você fez o Senac. Sou Nossa, que formado pelo legal. Senac. E logo quando eu me formei, foi essa transição de vir para os Estados Unidos. Eu trabalhava dentro da área já, a gente trabalhava com franquias na área de comunicação visual lá. A gente atendia o Brasil inteiro com redes como Spoleto, Domino's, Mania de Churrasco, muitas redes de franquia nacional. E utilizei muito desse conhecimento da publicidade. Apesar de eu não ter praticado publicidade dentro de agência, eu consegui aplicar bastante dos meus conhecimentos de formação. E você decidiu vir pra cá? Você já estava com a Débora? Já estava com a Débora. E foi assim, meu irmão também já morou nos Estados Unidos, ele morou aqui por 4 anos. E voltou. Nesse período eu não consegui vir, eu era muito novo também. Meu irmão tem diferença de 5 anos. E em 2011 eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos a trabalho. Com essa empresa que eu trabalhava na área de comunicação visual, nós viemos para uma feira aqui no Convention Center. Aqui em Orlando? Aqui em Orlando. Olha! Então assim, eu realizei um sonho e ao mesmo tempo descobri um mundo que eu só via por foto. Acho que é um padrão de muito brasileiro, mas quando você tem um contato com algum familiar, muda um pouco. Você tem uma ânsia maior daquilo. Então eu vivi isso de perto e quando eu vim aqui eu me deslumbrei. Porque é meu perfil. Tranquilo, organizado, assim, eu vi aquilo, não tinha trânsito, a gente de São Paulo, aquela loucura
2 horas foi para qualquer lugar. Eu falei, nossa, isso aqui é o paraíso. Então, voltei pro Brasil. Falei, não, a minha cabeça ficou transtornada. Falei, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. É difícil, é um choque mesmo. Tanto é que quando eu terminei a faculdade em 2012, eu vim pra cá em março de 2013. Nem na minha formatura eu fui. Eu larguei tudo e vim embora. Nossa! Então, eu pedi a conta desse trabalho. Até hoje, o meu ex-patrão é meu amigo também, agora pessoal, porque a gente se envolveu muito, assim, essa transição, tudo, essa mudança de vida. E foi, assim, um salto no escuro e... Você veio com a cara e com a coragem? Só que eu vim com a cara e com a coragem com um projeto inicial que não foi o que se concretizou. Eu acredito que eu sou uma exceção dentro da realidade dos imigrantes aqui. Não era meu projeto morar nos Estados Unidos. Eu vim para cá, a princípio, para passar uma temporada de 6 meses, ainda naquele projeto da área esportiva. Mesmo eu tendo me formado, eu não saí da relação com o esporte. Então, como eu me formei em publicidade, naquela época da vida, eu queria montar uma agência de marketing esportivo. Eu falei, eu vou para os Estados Unidos, ganho dinheiro, aprendo inglês, me capacito mais e volto e pronto, tá tudo certo. Só que final do primeiro mês morando aqui nos Estados Unidos, eu consegui até trabalhar com isso aqui, através de um amigo que meu irmão já tinha, que era dessa área aqui em Orlando. Eu conheci o meu ex-patrão, o Richard, naquela época, empresário, né, proprietário da Macro Baby. A empresa estava naquele boom gigantesco de crescimento. Ele gostou da maneira que eu trabalhava, a gente começou a fazer tudo aleatório. Coisa de imigrante. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz pro Richard na Macro foi montar as mesas do escritório novo dele. Então, foi evoluindo essa relação de trabalho e um pouco tempo depois, como 4 meses depois que a gente estava junto, acho que ele acreditou no trabalho que eu tinha para entregar e ele ofereceu, você não quer ficar aqui? Eu vejo um processo também do visto de trabalho para você e aí foi aquele choque, porque você não vem preparado para morar. Apesar de que, assim, coisa boa você se acostuma logo, né? É verdade. E aí eu falei, putz, aí meu pai, minha mãe, a Débora, eu até falei pro Fernando, eu tenho minha namorada ainda, ele falou, não, traz ela também, a gente vai precisar de gente na Macro Baby também, tá crescendo. Eu falei, bom, chamei ela, falei da situação, falei com os meus pais na época, eu até morava até com a minha mãe ainda, meus pais eram separados. E foi aquele choque, aquela mudança de vida, e eu sei que no final do 5º mês, pro 6º mês que vencia a minha permanência aqui, eu voltei pro Brasil, já trabalho pra Macro Baby, fui participar de uma feira no Transamérica, que ainda existia. Fizemos a feira tudo, e em 2 semanas eu resolvi minha vida, a Débora pediu as contas do trabalho, vendendo tudo, e voltamos. E dali começou a nossa história. E você casou lá? Ou Nós casamos aqui. Aqui? Nós casamos aqui. Até por conta de todo o processo imigratório, tudo, para facilitar, acho que foi muito mais simples ter casado aqui por conta da documentação, aceitação dessa questão toda. Foi a realização de um sonho pra gente também. Começamos a nossa família assim. E foi aquela loucura, conhecendo a América, cultura, imerso num ambiente profissional que era muito plural, né? O Richard atuava em muitas frentes profissionais, varejo, a parte de marcas, a parte de comércio exterior, que a gente tinha escritório na China, então foi evoluindo, virou um monstro a empresa. Quando eu entrei eram 3 marcas e quando eu saí de lá a gente já estava com 16 operações dentro da empresa e eu transitei entre várias áreas. Você é bem versátil, né? E você tem, assim, você se aprofunda nos assuntos, pelo que eu percebo, desse relacionamento profissional que a gente desenvolveu, que você vai a fundo, aprende pra valer o que tem que aprender, né? Eu gosto de falar que eu sou curioso. Eu não me, Bem curioso. eu não me contento em não saber algumas coisas. Então, eu junto isso com uma capacidade que eu desenvolvi de achar as respostas dessas coisas e eu formo conhecimento assim. Então, boa parte da atuação é autodidata. Mas o mérito não é só meu. O mérito também é de quem está ao meu lado e me dá a oportunidade de exercer isso. E por isso que acho que eu me formei tão forte nos Estados Unidos, porque na oportunidade, na Macro Baby, eu tinha essas oportunidades com frequência. Então, a gente tinha de tudo. Até, vamos montar uma marca de bicicleta. Eu nunca fiz isso. Como é que é? Vai passo a passo, não sei o que é o melhor material, quem que é o fornecedor do mundo, e não sei o que, você vai.
cosmético, como é que é a parte de desenvolvimento, formulação, embalagem. Aí já aviação executiva, vamos comprar avião. Nunca comprou avião, vai atrás de comprar avião, entender como é que compra avião, como é que financia avião. Então isso foi formando assim. Então eu acho que é uma. E é o que você falou, né? Você acaba tendo uma rede de contatos importante que você, né, desenvolve um relacionamento profissional, de confiança, Uhum. e isso acaba te alavancando todos esses outros negócios, né? Tanto é que a nossa relação nasceu disso. Nasceu disso. Então, a gente trabalhava dentro da vertente patrimonial, né? A parte de imóveis, a gente fazia essas transações juntas, o que ajudou muito para mim quando cheguei nesse ponto da minha carreira de entrar no mercado imobiliário, que eu não tinha dúvidas para onde eu ia para trabalhar, eu já sabia que eu ia trabalhar com você. Então, isso ajudou muito para mim, e esse contexto corporativo, que poucas pessoas tiveram a chance de ter, me ajudou mais ainda a nichar a minha área de atuação, que envolve muito essa parte analítica, É a verdade. parte de interação com o mercado, a parte Porque você desde o jurídica. início você sabia que você não queria fazer mercado residencial, ou imóveis Exato. residenciais, você queria ir para o lado Exato. de negócios, né? E business e mercado e imóveis comerciais. Mesmo porque, Rô, também eu tinha uma questão que a minha carreira inteira eu era da parte de desenvolvimento e execução. Eu até então nunca tive necessidade de vender. Eu não sou um profissional formado na área de vendas, eu sou um profissional formado na área de desenvolvimento. Então, essa transição também me ajudou para a parte do comercial, que eu não me via dentro do mercado, apesar de eu achar um mérito absurdo de quem até sucede nesse mercado. Abrir porta, aquele contato tão profundo com o cliente, é um negócio que envolve aquela delicadeza de é o sonho da pessoa, se meu filho vai se ver naquele quarto ou não, a escola é boa, não é boa. O meu negócio, quando eu fui, para mim ficou muito fácil, porque são números, é resultado, é projeção. Então, isso eu consegui me familiarizar muito rápido, né? Muito rápido mesmo. E você fez muito bem feito aquele dia que a gente fez junto, deu para perceber a sua. É profundo o seu. Isso que você falou, né? Você se aprofunda realmente nos detalhes e acaba apresentando muito bem para o cliente as possibilidades. Parabéns. Então, assim, a gente fast forward aqui 12 anos de história em alguns minutos. Você já está há quantos anos aqui, então? 12 anos. 12 anos já? Em março agora de 2026 completam-se 13 Mas anos. então você começou trabalhando na Macrobaby, mas você trabalhou em várias vertentes lá dentro. Mas você chegou também a trabalhar com representação daquelas obras de arte, não tinha uma coisa assim? Isso foi logo após. Eu passei 8 anos dentro da estrutura da Macrobaby, da holding da Macrobaby. Essa relação encerrou no final de 2021. E quando eu saí inicialmente do mercado, dessa estrutura, eu fui para o mercado para vender o conhecimento que eu adquiri como uma vertente de consultoria. Então, desenvolvimento, implementação, que era essa parte burocrática. Trabalhei em alguns projetos com um outro empresário de Orlando, o Paulo, né, esposo da Bruna também, que acredito que assiste o canal. Então, a gente participou de alguns projetos da parte de armas, carros, e até chegar um momento que a gente também desenvolveu uma empresa da parte de esculturas, da parte de arte, mais relacionada à Fórmula 1. Foi assim. Então, isso foi desenvolvendo nessa época, e junto com essa atuação, eu fui entrando cada vez mais na parte de investimentos imobiliários, a parte de incorporação, entendendo esse mercado. E foi inclusive nesse momento que eu vi que eu precisava de fato ser licenciado no mercado para poder praticar qualquer coisa legalmente na vertente imobiliária. Então eu não perdi tempo, eu fui também atrás da licença e entrei oficialmente no mercado imobiliário como um corretor. E aí foi quando eu fiz só aquela questão de nichar a atuação entrando para o mercado comercial. Outra coisa que também aconteceu no meio desse caminho, que eu não tinha um conhecimento, acabou sendo uma grata surpresa, foi a predominância também em Orlando do mercado de transação de negócios, né? Então, quando veio a oportunidade de me tornar business broker também, eu falei, putz, aí eu juntei o útil com o agradável, casou tudo muito perfeito. E é um mercado que tem muito potencial, muita gente vindo para
utilizar o artifício do investimento em empresas para até a parte migratória, parte de diversificação de portfólio, então a gente tem feito bastante isso. E recentemente você tem ido ao Brasil com mais frequência também para desenvolver um network lá eu diria, nessa tendência atual dos clubes de negócios que estão acontecendo com bastante presença, né? E você tem achado que é uma boa forma de constituir os seus negócios, melhores relacionamentos de negócios, desenvolvimento de novos parceiros e tal. Como é que funciona todo esse processo? Isso vai muito além disso, na verdade. Eu comecei a me tocar da necessidade disso, essas estratégias que você fez por muitos anos, você ainda faz, mas a gente sair um pouco da passividade. Uma coisa é você estar aqui, que nem você fica parado na porta ali do portão de desembarque do aeroporto, esperando o seu cliente vir com uma plaquinha na mão. Eu fui pegar o meu cliente pela mão, formar as parcerias para de fato jogar uma tarrafa, não jogar uma minhoquinha para ver quem que eu risco. Então eu entrei no Brasil na maior estrutura de empresários do Brasil, hoje foi um projeto idealizado pelo Flávio Augusto, hoje ele tem o sócio que é o Jota e o Caio Carneiro, que é a Mentor League Society, que é a MLS. São mais de 180 clubes, são mais de 140 clubes. E esse Trinca também ele tá, também faz parte da estrutura. Então ele trouxe para o ambiente educacional o conceito da própria MLS de futebol dos Estados Unidos, onde nós nos tornamos sócios da estrutura, como se fosse um título, e a gente tem a habilidade de circular entre vários clubes. Então, o meu clube, são mais de 180 empresários, é um faturamento ali anual, acho que conjunto de quase 3 bilhões de reais entre os empresários que fazem parte do clube. Mas tem mais pessoas como você que são brasileiros que moram no exterior e que participam? Poucos brasileiros. Quando eu entrei, eu fui o primeiro da Flórida a entrar na MLS. Não é uma logística que muita gente está disposta a viver 4, 5 vezes por ano, fazer esse bate-volta de 14 mil quilômetros. Então, exige muito empenho, consome da questão familiar, é um investimento alto. Hoje eu invisto mais de 200 mil reais por ano nessa parte de acesso a clubes, a pessoas, né, as mesas que eu estou escolhendo sentar, para formar parcerias, acessar um perfil de cliente diferente e estar no Brasil com um propósito profissional, né? Muita gente vê o Brasil como um ambiente de lazer. Hoje eu vou para o Brasil, o meu último caso foi em 8 dias, eu andei 11 cidades. Trabalhando, fazendo relacionamento, reuniões, explicando meu trabalho, o potencial dos produtos que eu vendo. E a estrutura educacional que a gente faz parte, esse título que nós temos, nos permite circular entre vários outros clubes. Então hoje eu tenho acesso a circular num ambiente só de médico, só de advogado, da parte só de clínicas de estética, clínicas de cirurgia plástica. Então eu diversifico. Hoje eu tenho a habilidade, a oportunidade de selecionar, inclusive, o perfil que eu quero me relacionar através desse ambiente educacional. E você acha que isso está abrindo portas e oportunidades melhor do que um marketing tradicional? Muito mais, porque nós criamos relacionamento. Essas experiências, o tipo de interação é diferente de uma venda. Quando você cria vínculo com as pessoas, a sua reputação, a sua referência muda com o cliente, nível de com o parceiro. credibilidade, né? Exato. Uma coisa é você querer entrar na internet, falar que você faz isso, aquilo outro, mas você não tem a habilidade de sentar com o cliente, tomar um café, quem que você é, falar da família. Você sabe que a venda é vínculo. A venda, as pessoas compram pessoas, depois ela compra o produto. Então, se ele não souber que o meu filho Lorenzo gosta de fazer isso, aquilo outro, a gente achar coisas em comum, a gente achar que a gente é parecido em algumas coisas, muitas vezes não acontece na relação comercial. Então, também abrir a mente para isso facilitou os negócios. Esses treinamentos, esses eventos, eles treinam também nessa parte? Sim, a gente fala muito. Como a parte boa, é que você tem a chance de interagir com pessoas que estão, e muitas das suas vezes, em níveis muito acima do seu. Então, a dificuldade que você tem hoje, ela é muito básica para alguém que está convivendo com você num ambiente desse. Então, a interação, a troca de experiências acelera muito o crescimento, porque você traz uma bagagem validada de estratégias de outras pessoas que tiveram sucesso. Isso é sempre a média das pessoas que você
Se relaciona, né? Exato, então a gente até Quanto brinca, né? mais gente melhor que você, melhor para você. Exato, então eu não quero, né? Numa mesa de 4 burros, eu não quero ser o quinto burro. Então se eu virar o melhor da minha mesa, eu quero trocar de mesa logo para eu ir atrás de me aperfeiçoar, de me desenvolver. Hoje eu vejo o valor disso. Já tem um ano, né, que você está fazendo isso? Já mais de um ano, já mais de um tô ano? no segundo ano da estrutura já, formei diversas parcerias, tive oportunidade de formar parceria com o sexto maior escritório de investimento da XP, a Verso, onde eles têm sob gestão um patrimônio de 6 bilhões de reais. Então a gente consegue trazer o mercado imobiliário para os clientes, investidores deles também, com uma estrutura validada, consolidada. Então, isso é só uma das oportunidades que eu tive através desses ambientes. E aqui também, hoje, você está se tornando uma referência. Isso é muito legal, porque eu vejo nossos parceiros, nossos colegas de trabalho que não atuam nesse nicho específico de brokerage de negócios, né? Compra e venda de negócios e a parte de imóveis comerciais tem te procurado, e isso é um ponto positivíssimo e forte para a sua exposição no mercado com credibilidade, né? Eu tenho investido e focado muito em criar uma plataforma própria de trabalho que favoreça esse tipo de interação profissional. Você sabe que a gente está numa profissão muito solitária, boa parte dos colegas de trabalho tem uma mentalidade egoísta de o que tem de receita querer ficar só para ele, então o que ganha tem que ser só dele. E eu saí um pouco dessa bolha, trazendo estrutura para minha atuação, trazendo pessoas. Então hoje eu tenho especialistas de mercado no meu time, eu tenho executivo de relacionamento no meu time. Então a gente dividiu isso, a gente abriu uma estrutura que de fato atenda um cliente só, com uma estrutura completa, onde ele não precisa depender de mim. Se eu estou travado no telefone com o cliente, não está saindo a transação dele. Então eu consegui multiplicar a entrega através disso e profissionalizar muito também para dar essa oportunidade de fazer esses trabalhos mais amplos, né? É isso aí. E nesses 12 anos que você está aqui, qual foi assim o maior perrengue que você já passou? Putz, maior perrengue? Ou não teve? Assim, tem fatos curiosos, assim, eu acho, da minha vida, quando eu, sei lá, consigo me lembrar de um que foi muito sufoco, eu fui viajar para Minnesota para fazer uma reunião com o presidente da Häagen-Dazs, e por acaso era exatamente nessa época do ano que a gente está agora, perto do 11 de setembro, e eu fui parado numa inspeção do aeroporto, e eles fizeram aquele teste assim, e eu gosto de atirar, eu sempre vou com frequência nos estandes de tiro e tudo. Eu acho que detectou pólvora na minha mão ou no meu telefone. Ai, meu Deus. E aí, assim, apareceu polícia de tudo quanto é canto, brotou aqueles caras de terno, fone no ouvido. Eu fiquei 1 hora e pouco lá. Os caras passaram sapato por sapato meu no raio-x, abriram o forro da minha mala e não sei o quê. Deu medo? Nossa, agora ferrou. Agora eu vou preso, não sei nem por que eu tô sendo preso. Foi aquele desespero. Mas eles constataram que foi isso a questão? Eles não te falam, mas foi a única lógica, porque eles vêm com aquele papelzinho, quando pôs na máquina, que apitou, aí fechou o tempo lá no aeroporto. Aí foi assim, de verdade. Tinha assim, teve uma hora que acho que até o Richard lembra dessa história, ele tirou foto, tinha uns 13 seguranças em volta de mim, assim, que na verdade eram policiais, né? Aí veio um cara do antibomba do aeroporto, Deus. Ele que passou minhas Danilo, coisas. você parece tão pacato, eu acho que você não tem nada, isso é perigoso, hein? Eu acho que esse foi o fato mais curioso, assim, da minha vivência aqui nos Estados Unidos. Porque tirando isso, eu nunca vivi outras aventuras. Eu nunca fui parado pela polícia, por exemplo, em 12 anos aqui. Então eu não tenho muitas experiências... De trânsito, você tá falando de trânsito. Malucas, assim. Então, acho que foi um dos maiores sufocos que eu passei nos Estados Unidos. Com certeza foi isso. E o maior desafio, assim, como imigrante? O maior desafio como imigrante, acho que de fato muito comum, é o distanciamento da família. No meu caso, forçado, porque mesmo boa parte da minha família tendo condição, eles não davam visto para minha família. Então, e a gente aqui naquele processo, esperando sair visto de trabalho e tudo mais, sem oportunidade de voltar, sem condição de voltar para o Brasil, dependendo única e exclusivamente da habilidade da nossa família vir nos visitar. Isso não acontecia e você fica naquela tormenta, né, de, nossa,
Você vai amargurando, isso acontece aquilo, isso, isso, Tem isso. horas que eles cismam com algumas pessoas e fica muito Exatamente. tempo, né? Então, acho que esse foi o maior dor, assim, da questão de migrar. Eu me adaptei muito rápido com a cultura, então eu não posso de fato dizer que isso foi um problema para mim. Você não teve nenhum choque assim cultural Não, forte. não tive. Eu tive que fazer um processo acelerado de desenvolvimento do idioma, não tinha o idioma bem desenvolvido, eu não vim aqui formado, mas eu também não vim totalmente desqualificado, eu tinha a base mínima, então eu sobrevivia. E me ajudou muito porque nesse período que eu fiquei aqui, esses 4, 5 meses, até eu voltar ao Brasil e depois retornar definitivamente, eu morei com um americano. Então ele trabalhava numa das maiores empresas aqui, daquela Lockheed Martin, e ali eu tive uma imersão de cultura e de inglês. Então, assim, vai ou racha, né? Você dá aquele sufoco, precisa pedir uma pá e uma vassoura pro cara. Essa é a hora que você precisa saber se sabe inglês ou não, porque são as coisas banais do dia a dia que você precisa saber o nome. É. Não as palavras de conversa, né? Então, ali aprofundou muito e deslanchou muito pra mim quando eu compartilhei com o Richard na época que eu gostava muito de aviação e ele também gostou, assim, mergulhou também no hobby. Nós fizemos juntos o curso de piloto. Então, quando eu fiz esse curso, foi que, assim, meu inglês foi um divisor de águas para mim, de familiarização. Eu usava já muito profissionalmente, então falava muito com representante, outras empresas, então já era forçado a praticar o inglês. Mas ali eu ganhei vocabulário, eu ganhei proficiência também de poder comunicar com agilidade e tudo mais, então foi um ponto decisivo. E nessa área de negócios que você atua mais fortemente, qual você acha que é a principal diferença entre fazer negócios no Brasil e fazer negócios aqui? Segurança. Segurança jurídica, a parte de a atuação ser oficializada. Então não existe um órgão, por exemplo, que regule ou nenhuma associação que regule corretagem de negócio no Brasil, então cada um faz do jeito que quer. Não existe aquele processo seguro como a gente tem aqui do closing agent, que a gente chama, para poder ter um intermediário neutro numa transação dessa, ser o responsável pela transferência do dinheiro entre o comprador e o vendedor. Então isso choca ainda o brasileiro quando ele não, quando a gente menciona que o dinheiro não vai para a mão do comprador direto, do vendedor direto. Tem um advogado no meio disso, tem uma pré-validação jurídica, a parte de registros públicos, tem ou não tem alguma pendência nessa empresa, você compra a empresa de fato desimpedida. O brasileiro vem muito traumatizado de passivo oculto, então passivo oculto é algo que a gente praticamente elimina aqui, mesmo porque boa parte... Transparência aqui é total. Exato. Então isso ajuda muito e é um mercado capitalista, né, Rô? No final das contas, se você tiver vontade, você vai dar certo. Para você não dar certo aqui, você tem que errar bem. Ou você não se dedicar o que realmente precisa, porque o mercado é muito amplo, tem muita oportunidade. A gente às vezes acha que tem alguns mercados que estão saturados, mas entra um novo player, faz a diferença, ganha market share, sabe, sai de 0 para número 1, isso acontece em diversas indústrias aqui. Então, assim, é um mercado muito, muito promissor, né? Dá muitas oportunidades. Verdade. Agora, Danilo, tem uma outra pergunta mais assim, familiar. Uhum. Você é jovem, tem uma esposa que eu adoro, tem um filho lindo. Como que vocês administram estando longe da família? Como é que é o sistema de apoio de vocês, jovens que poderiam estar querendo fazer tantas coisas, aí tem a criança, como é que é isso? Como é que vocês resolvem isso? Porque eu acho que muitas pessoas que estão escutando a gente, né, que estão vendo você bem sucedido, jovem pra caramba, indo pro Brasil toda hora e tal, se desenvolvendo e com família. Como é que é isso? Não é fácil, envolve muito compromisso e planejamento. Nós não tivemos rede de apoio nenhuma. Lourenço foi 100% criado por nós. A Débora teve oportunidade, graças ao trabalho que eu tinha também, de não precisar trabalhar durante o período que Ele era bem ele era bebezinho. Então, ela nasceu, a Débora ficou com o Lourenço acho que 1 ano e 3 meses, até ele começar a ir para a escolinha, mais para uma questão de socialização. Mas era nós e nós.
Até hoje é um desafio, tanto a gente se une muito por isso, mas hoje a gente tem uma liberdade um pouco maior, porque o Lourenço já tá maiorzinho, tem 9 anos, já consegue conviver com outras pessoas, ele tem uma cabeça aberta também, ele gosta de pessoas que estão ao nosso redor, que invariavelmente são pessoas do nosso círculo social e profissional, e abre essas oportunidades para nós de como casal, mas a dinâmica é muito puxada, você sabe que aqui a escola termina no horário inconveniente, a gente corre para lá e para cá, então se eu viajo, a Débora tem que ajustar a agenda dela inteira para cuidar do Lourenço. Se ela viaja, eu tenho que ajustar a minha agenda inteira para pegar na escola, para levar para aula de música, para depois agora tem que ir para o clube de xadrez antes da aula, tem coro para fazer aula de canto e a gente vai encaixando, que a gente não pode se blindar disso. E nem pode tirar ele dessas oportunidades, né? Exato. Extras curriculares aí que ele tem. Então, é um trabalho de consciência, ele entende que esse é o nosso contexto familiar também, hoje ele sabe disso. E hoje a gente já tem chance de, que a gente vai sair com a mamãe, ele fica lá tranquilo, a gente volta, depois a gente tem uma chance, assim, de ter nossos momentos. Mas a gente gosta de estar junto. Então, eu acho, e eu até brinco, né, que eu acho que todo imigrante é um fugitivo também, né? Então, a gente vem embora de alguma coisa, às vezes. Ninguém confessa, mas a gente vem embora de alguma coisa. Então, a gente tá aqui porque a gente quer o nosso canto também. Então, a gente se acostumou com isso. Você acaba ficando mais próximo, né? Exato. Muito unido, A gente curte muito isso também, a gente curte nossa casa, o Lourenço gosta de cozinhar, ele gosta de fazer coisas em casa, então a gente aproveita isso. Mas é uma decisão, é uma escolha, não é fácil. Tem vezes que você acha que você precisa de um tempo assim, e os Estados Unidos é muito brutal nesse sentido, e quando você está formando sua vida, você vai fazer conta às vezes, fala, putz, que eu vou pagar de babá é mais caro que o passeio, mas fácil fazer o passeio dentro de casa, pô, meu filho pode dormir no quarto. Quando você está começando a vida aqui, você faz conta toda hora. Então não é fácil ter um filho sem essa rede de apoio. Mas vocês estão conseguindo brilhantemente, parabéns. Obrigado, mas é desafiador. Eu sabia que essa era a resposta e eu acho que as pessoas precisam saber disso, né? Exato. Então, como você falou, muita conversa e muito planejamento, né? E Exato. compromisso. Exatamente. Né? Compromisso familiar, compromisso um com o outro, compromisso do casal com o filho. Mas eu vejo que vocês estão fazendo isso um trabalho muito legal, parabéns também por isso. E a última pergunta que não quero calar, para onde o Danilo vai? Pô, eu tô querendo fincar minha bandeira num mercado que não tem nenhum protagonista. Eu acredito que eu tenho capacidade de me destacar no mercado que eu tô atuando. Criar o diferencial que os meus clientes estão buscando, que eu vejo que outros clientes estão buscando, um mercado que ele tem carência de atendimento profissionalizado. Ele tem carência de um perfil de relacionamento private. Os nossos clientes, eles são segregados da base tradicional de cliente por conta do ticket médio desse produto, do retorno que esse produto traz. Então, é uma mentalidade diferente, é um cliente diferente. Eu estou cada vez mais me aprofundando em entender o perfil desse cliente e criar as soluções que eles buscam. Então, o meu ponto é ser o número 1 no mercado. Esse é o lado profissional, claro, mas qual é o seu sonho? Meu sonho é ter liberdade geográfica, junto com tudo isso. Ter a capacidade de criar perspectiva para o meu filho com relação ao mundo, porque acho que a gente vive numa bolha aqui também. É difícil você criar uma criança vindo do Brasil, como nós temos referência da miséria e da riqueza, do luxo e o lixo tão próximo. Eu sinto uma ânsia muito grande de trazer isso para o meu filho, eu acho que eu só consigo trazer isso para ele através de referência. Então, circular o mundo com ele através da liberdade geográfica, eu quero conseguir através do meu trabalho, é o meu objetivo de vida. Que lindo, muito bem. É isso aí. Gostei muito Obrigado. de bater esse papo com você. Sério? Você tem alguma mensagem antes da gente terminar para você passar para as pessoas que estão escutando, os futuros imigrantes, ou até o pessoal que já mora aqui, que ainda não tem essa clareza de trabalho, essa clareza do que quer e como se dedicar para conseguir chegar lá. Rô, ter paciência, aqui não é uma realidade onde você controla o tempo muitas vezes, você tem que ter resiliência para viver o processo. Tem muita gente que chega aqui hoje e está frustrada porque o Green Card não saiu em 1 ano e a gente às vezes passou 5, 6 anos para chegar nesse bendito cartãozinho. Então, acho que imediatismo não é a palavra do imigrante.
Então, ter paciência, viver o processo, ter fé também que tudo vai dar certo e fazer o seu trabalho, fazer a sua parte. Não esperar a coisa cair do céu, você precisa se esforçar, você precisa se relacionar, você precisa criar oportunidades. E fazendo o básico bem feito, você vai alcançar os objetivos e esse é o verdadeiro sonho americano. Porque estar aqui só não é o sonho americano. Maiormente ele pode ser o pesadelo americano. Estar aqui estruturado que é sim o sonho americano, né? E óbvio, lembrem, invista em imóveis comerciais. Não só comerciais, tá? Porque a Débora faz residenciais. Então é o time, né? Exatamente. É o casal 20 aqui com o Lorenzo, que tem um futuro brilhante também pela frente. Exatamente. Já mostra desde pequenininho. É o CEO da minha empresa. É o CEO da sua empresa, né? Te acompanha nos treinos, em tudo. Ele tá sempre junto com você, né? Ele aprende por osmose muita coisa. Mas isso é muito bom. Gente, espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever nesse canal, ajuda a gente a crescer. Aperta a campainha, porque toda semana tem uma história diferente, uma história que vai te tocar, uma história que vai te inspirar. E mais uma vez, obrigada, Obrigado Danilo. a você Foi pelo muito convite. legal, foi muito joia mesmo. Obrigado, nos viu? vemos em breve. É isso aí. Tchau.